A gente tinha parado na identidade de Lagrange, né? Beleza. A gente vai dar essas condições de contorno aqui, que vão anular o segundo membro aí da identidade de Lagrange. Condições de contorno. Tornam simétrico. Esse ODL é operador diferencial linear autoadjunto. Na identidade de Lagrange, que nós vemos no final da aula passada, o operador L que aparece lá já é autoadjunto, porque lá dentro da identidade de Lagrange tinha que aparecer o L e o M, mas como M era igual a L, ele já era autoadjunto. Agora, com essas condições de contorno que nós vamos dar, além de ser autoadjunto, ele vai ficar simétrico também, tá? Então, essas condições são as seguintes. A primeira, o coeficiente dominante na extremidade inferior é igual ao coeficiente dominante na extremidade superior e é igual a zero. Se isso acontecer, o segundo membro lá da identidade de Lagrange é zero, tá? Só que essa aqui tem um defeito para a gente, né? O coeficiente dominante está se anulando em A e B. Esse caso a gente não resolve, né? Porque a equação diferencial não é normal, tá? Então, esse caso aqui, apesar de ser uma condição de contorno que torna o operador simétrico, nós não vamos usar porque o operador diferencial é não normal. Esse caso a gente não está considerando. Então, é EDO não normal. Não normal. Pronto, esse tipo de condição de contorno não iremos usar. Está diferente hoje. Vamos ver de novo aqui. Segundo tipo de condição de contorno. Chamam-se condições de contorno homogêneas e não mistas. Tá, o título é esse mesmo. Essas condições de contorno, já vamos colocar aqui, são as que usaremos.
e elas são as seguintes. Um número real, alfa1, y, calculado no limite inferior, mais o número real alfa2 vezes a derivada de y, calculada no limite inferior. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, a primeira condição de contorno só envolve a extremidade inferior e envolve o valor da função e o valor da derivada. O valor da derivada primeira. Isso porque é a equação de segunda ordem. Tá? Esses dois reais, alfa1 e alfa2, são arbitrários. Eles só não podem ser nulos ao mesmo tempo. Para dizer isso, a gente pode escrever assim. Alfa1 quadrado mais alfa2 quadrado diferente de zero. Então, isso tira a possibilidade dos dois serem nulos. Se alfa1 for zero, o alfa2 não pode ser. Se o alfa2 for zero, o alfa1 não pode ser. Tá? Podia ser também módulo de alfa1 mais módulo de alfa2 diferente de zero. É a mesma situação. A segunda condição de contorno é o número real beta1, valor de y na extremidade superior, mais um beta2, valor da derivada na extremidade superior. Essa condição de contorno também igual a zero. E também beta1 e beta2 não podem ser ao mesmo tempo iguais a zero. Então, beta1 quadrado mais beta2 quadrado não pode ser zero. Pronto, é esse tipo de condição de contorno que nós vamos usar. Elas são homogêneas porque são iguais a zero. Elas são não mistas porque a primeira condição só envolve a extremidade inferior. A segunda condição só envolve a extremidade superior. Tá? Então, são condições de contorno homogêneas, iguais a zero, não mistas ou separadas, porque cada condição envolve uma extremidade do domínio. Nós vamos dar uma terceira, mas nós vamos usar esta aqui, doravante. Tá diferente, né? O terceiro tipo de condição de contorno é esse aqui, ó. Chamam-se condições de contorno esse periódicas aí é só um nome, tá? Porque para falar em periodicidade tem que pegar a reta toda. Mas aqui é só no intervalo AB. Essa condição é a seguinte. O coeficiente dominante calculado em A é igual ao coeficiente dominante calculado em B. Os dois valores são iguais, só não são iguais a zero, tá? E serem iguais a zero foi a primeira condição de contorno que a gente deu hoje. Mas precisa de mais coisa. O valor da incógnita em A precisa ser igual ao valor da incógnita em B.
E também a derivada primeira em A precisa ser igual à derivada primeira em B. Pronto, esse tipo de condição de contorno também transforma o operador autoadjunto em simétrico também, tá? Essa condição de contorno 3 nós não vamos usar também não. Esse resultado aqui já utiliza as condições de contorno homogêneas e não mistas, que nós já vamos começar a usar. Vamos chamar de S, esse S manuscrito, um subespaço do espaço vetorial das funções de classe C2 no domínio AB. Esse espaço vetorial é onde estão situadas as incógnitas, né, das equações diferenciais de segunda ordem. Esse subespaço é determinado pelas condições de contorno, tá? Abreviatura. Condições de contorno homogêneas e não mistas são exatamente as condições 2 que a gente acabou de dar, tá certo? De um problema de valor de contorno. Vamos abreviar assim para o teorema não ficar muito grande, tá? Então, nós temos aqui S, um subespaço. Aqui está dizendo que é subespaço, mas a gente precisa verificar que é mesmo, tá? S é um subespaço daquele espaço vetorial C2 de AB. Nós vamos, então, definir uma transformação linear. O domínio vai ser S e o contradomínio vai ser o espaço das funções contínuas, C de AB só, tá? L maiúsculo, definido nesse subespaço S, o contradomínio é o espaço vetorial das funções contínuas no domínio AB. A ideia aqui é a seguinte: esse S contém as funções que têm até a derivada segunda contínua, tá? Nós vamos definir essa transformação linear, que é um operador diferencial de segunda ordem. Então, esse operador diferencial de segunda ordem vai ter até a segunda derivada da incógnita, que é y, tá? A segunda derivada basta que seja contínua, por isso que o contradomínio é só das funções contínuas, tá certo? Tá, então esse L aí não deu. Então, aquele L é um
operador diferencial linear autoadjunto. Pronto. Esse L é autoadjunto, tá certo? Como o domínio dele é aquele subespaço S, o subespaço é formado pelas funções que atendem condições de contorno homogêneas e não mistas, você tinha acabado de ver que o L também era simétrico, tá? Então o teorema vai demonstrar exatamente qual é o tipo de simetria. Então, L é simétrico em relação ao produto interno dado lá pela identidade de Lagrange. Relação produto interno natural do espaço das funções contínuas definidas em AB. Vamos repetir aqui a expressão desse produto interno natural. Se e só se aqui talvez seja melhor trocar esse verbo aqui, ó. A gente vai dizer que ele vai ser simétrico se a expressão que nós vamos escrever for válida. Então o E não está muito legal, não. Vamos trocar aqui por trocar esse aqui, ó. Em vez de é simétrica, será fica melhor, tá? Se somente se acontecer a seguinte coisa: coeficiente dominante multiplicado por y1 vezes derivada de y2 menos derivada de y1 vezes y2. Isso aqui calculado em A e B. Isso aqui precisa ser igual a zero. Esse termo dentro do colchete é o segundo membro lá da identidade de Lagrange para operadores autoadjuntos. Esses y1 e 2 aqui são arbitrários, né? Quaisquer que sejam y1, y2 do domínio S. Pronto. Acontecendo isto, o S é o subespaço em que as funções atendem aquelas condições de contorno homogêneas e não mistas. A gente vê que se acontecer isso aqui, né, o segundo membro lá da identidade de Lagrange
vai ser igual a zero. Acho que não tem identidade Lagrange aqui, não. Ver se tem aqui. Não tem, não. Isso é da aula anterior. Beleza. Bom, esse resultado nós vamos usar daqui para frente. E vamos agora, nós falamos em problema de valor de contorno. Nós vamos rapidamente definir um problema de contorno genérico e em seguida definir o problema de valor de contorno especial que nós vamos usar daqui para frente, tá? Problema de valor de contorno para equação diferencial ordinária. Quando nós terminarmos, nós vamos continuar com esse mesmo assunto, problema de valor de contorno, só que vai ser para equações diferenciais parciais, tá? Então daqui para frente a gente só vai ver isso. Esse problema genérico consiste do seguinte: problema de valor de contorno consiste de duas coisas. Primeira coisa, uma equação diferencial. Segunda coisa, condição de contorno, tá? A equação diferencial, o formato dela será este aqui. L de y, y é a incógnita, igual o segundo membro, se a equação for não homogênea, é H, com o cuidado de que H seja contínuo. Se nós formos usar transformada de Laplace, se fôssemos, né, usar a transformada de Laplace, o segundo membro não precisava ser contínuo. A gente viu lá que a função Laplace consegue resolver funções que são seccionalmente contínuas, né? São seccionalmente contínuas e de ordem exponencial, tá? Mas aqui, como a gente não pretende usar Laplace, não tem jeito. O segundo membro tem que ser contínuo e os coeficientes da equação diferencial também precisam ser contínuos, tá? As condições de contorno não vão caber aqui, a gente vai colocar na página seguinte. O segundo ingrediente, então, são duas condições de contorno completas, né? Seria isso aqui, ó. Alfa 1, y de A, mais alfa 2, derivada de y em A, mais alfa 3, y em B, mais alfa 4, derivada de y em B, isso aqui igual a gama 1. Pronto, a condição de contorno completa. Envolve os dois extremos do intervalo e é não homogênea, tá? A outra condição é similar. Beta 1, y de B, beta 2, derivada de y em B, e agora completando com A, beta 3,
y de A, beta 4, y' de A. Igual gama 2. Então, são condições de contorno não homogêneas, são diferentes de zero, né? E misturadas, mistas, não são separadas, né? A primeira condição tem os dois extremos, a segunda condição também tem os dois extremos. Tá? Esse, então, é um problema de valor de contorno bem genérico. Evidentemente, a possibilidade de solução é pequena, né? Já tendo a tudo isso aí. A partir dele, nós vamos definir o nosso problema de valor de contorno. Nós vamos voltar para condições de contorno homogêneas. O gama 1 vai ser 0, o gama 2 vai ser 0, o alfa 3 vai ser 0, o alfa 4 também, o beta 3 vai ser 0 e o beta 4 também. Tá? Vamos voltar às nossas condições de contorno homogêneas e não mistas. Tá? Vamos lá, então. O nosso operador L, o domínio é o espaço vetorial real inteiro de classe C2 em AB. O contradomínio é o espaço das funções contínuas em AB. Pronto. Então, para esse nosso operador, o domínio não é mais o subespaço, é o espaço inteiro, C2 de AB. Então, esse L é um operador diferencial linear autoadjunto. Pronto. A identidade de Lagrange dele tem aquele formato especial que a gente deu na última aula. Nós vamos definir aqui um problema de Sturm-Liouville nós vamos abreviar esse problema de Sturm-Liouville pelas iniciais, tá certo? QSL. SL. Pronto, esse vai ser o problema de contorno que a gente vai estudar daqui até a última aula, tá? Consiste de Pronto. Aqui só para a gente, sempre que cita um desses matemáticos, a gente dá o nome dele, né? Esse Sturm aqui, o sobrenome parece alemão, né? Sturm. Mas o nome dele era Charles. Charles. É francês, né? Mas é francês, filho de alemão. Então, mais ou menos tem a ver. E o Liouville,
O nome dele é Joseph. Esse Joseph parece alemão, né? Joseph Mengele. Mas né, ele era francês mesmo. Bom, os dois se entenderam, criaram essa teoria que é perfeita, né? O Fourier tinha inventado, quer dizer, tinha usado as funções seno e cosseno com o arco MPX sobre L, e aquilo nos permite resolver praticamente qualquer problema de equações diferenciais, tá? É só desenvolver a função na série de Fourier. A grande vantagem é que aquele conjunto de funções, seno, cosseno, etc., formava uma base do espaço vetorial de funções que podiam ser desenvolvidas, que era só a função seccionalmente contínua e a derivada primeira também. Mas era uma base do espaço de funções, só que a dimensão era infinita, né? E a gente tinha aquela base que nos permitia conhecer a base sem faltar nenhum elemento na base. Esses dois aqui, o Sturm, juntamente com o Liouville, criaram essa teoria e que a série de Fourier ficava englobada aqui. Dependendo do tipo de condição de contorno, as funções que aparecem aqui são as da série de Fourier. Então, esse problema de Sturm-Liouville, a gente vai ver, é um grande gerador de bases. Ele não resolve nenhum problema de engenharia ou de física. Ele apenas, quer dizer, apenas gera bases infinitas de espaços vetoriais, normalmente desse tipo aqui, de classe C2, tá? Com essas bases infinitas, né, a gente vai ver, vão ser bases ortogonais e tal, nós vamos poder escrever as nossas soluções nessas bases. E a grande vantagem que o Sturm e Liouville fizeram com a teoria dele é que a série que tem essas funções é absolutamente convergente. Então fica uma beleza, né? A gente podia pegar a série e não precisava se importar com rearranjo de termo. Qualquer que fosse a forma que a gente somasse as séries, a soma da série era sempre a mesma função. Tá ok? Então vamos aqui estudar cuidadosamente esse PSL, problema de Sturm-Liouville. Então ele consiste, vamos mostrar, né? Vamos repetir, ele consiste de duas coisas, uma equação diferencial, que a gente vai ver, é homogênea, e condições de contorno. Vamos lá. O primeiro ingrediente é uma equação diferencial homogênea, escrita assim, L de y de x é igual a um parâmetro lambda multiplicado pela função peso r de x. Lembrar que a função peso é estritamente positiva, multiplicado pela incógnita y de x. Essa aqui é a equação diferencial. Se a gente passar esse termo para o primeiro membro, vai ser uma equação diferencial homogênea, tá? Homogênea. Essa é a equação diferencial, vou chamar de 1. Esse operador L, como ele é autoadjunto, ele terá que ser escrito, pelo menos uma vez, na forma autoadjunta, para a gente descobrir aqui quais são as funções P e Q. A derivada de coeficiente P de x multiplicado pela derivada mais um outro coeficiente Q de x.
este P ali. P é estritamente positivo antes disto. Isso é depois. Primeiro, mais importante. A função P precisa ser de classe C1 no domínio AB. Se nós olharmos aqui, a função P vai ser derivada uma vez. Quando for fazer a derivada do produto, ela vai ser derivada uma vez. Então, essa derivada primeira, né, tem que ser de classe C1, ou seja, a derivada tem que existir e ela tem que ser contínua também, tá? Isso é a função P. As funções Q e R, basta que sejam contínuas no domínio AB. Pronto, então aqui P é de classe C1, Q pequeno e R pequeno são contínuas, só. Agora, a função P precisa ser positiva, é estritamente maior que zero, para x pertencente a AB. E a função peso também, vou colocar aqui embaixo. A função peso, a gente já sabe, ela precisa ser também estritamente positiva do intervalo AB. Pronto, então esse operador autoadjunto tem que ter todas essas propriedades satisfeitas, tá? Para que o problema seja um problema de Sturm-Liouville. Se uma dessas condições aqui não for atendida, ele deixa de ser PSL. Aí, a garantia da convergência absoluta da série cai por terra, tá? Então, o primeiro ingrediente do PSL é esse aqui. Uma equação diferencial homogênea, o operador L, como é autoadjunto, escrito na forma autoadjunta, de forma que a gente saiba qual é a P de x e qual é a Q de x. E essas duas funções, juntamente com a função peso, tem que atender todas essas condições aí. O segundo ingrediente vai ser condição de contorno. São as condições de contorno homogêneas e não mistas. Eu vou repetir as duas aqui e vamos numerar essas condições de 2. Então, o PSL nosso vai ser 1, a equação diferencial, que a gente acabou de ver, e 2, as condições de contorno homogêneas e não mistas, que vão valer para aquela equação diferencial. Então, vamos repeti-las aqui. Alfa 1, y de A, alfa 2, derivada de y em A, isso aqui igual a zero, com a ressalva de que os dois alfas não podem ser nulos simultaneamente. Beta 1, valor da função na extremidade B, beta 2,
derivada da função na extremidade B, condição é homogênea, e os dois betas não podem ser nulos ao mesmo tempo. Pronto, essas duas condições de contorno, nós vamos numerar de 2. Essa primeira vai ser a 2 índice 1. A segunda vai ser a 2 índice 2. Tá? Daqui a pouco a gente vai se referir a elas. Bom, então esse é o nosso PSL, o qual nós iremos utilizar daqui até a nossa última aula aqui. Vamos dar algumas, sob forma de observações, vamos dar algumas nomenclaturas para as soluções desse PSL aí. A primeira observação. As soluções do problema de Sturm Liouville 1,2 são: voltar aqui rapidamente. Que é a solução aqui, né? Nós precisamos descobrir a incógnita, então é uma das coisas que a gente quer. Esse lambda também não é conhecido, tá? Então as duas incógnitas aqui são a incógnita mesmo, que é a solução que a gente quer, e o lambda, tá? Então são, primeiro, lambda, isso aí a gente vai chamar de autovalores do problema de Sturm Liouville. As soluções y não identicamente nulas. A solução y igual a 0 atende, a equação é homogênea, então y igual a 0 é solução. As duas condições de contorno são homogêneas e não mistas. Y igual a 0 atende também. Tá? Apesar disso, nós não queremos a solução igual a 0. A gente quer a solução diferente de 0. Diferente de 0 é forte, né? Dizer que é diferente de 0, o y não pode se anular em ponto nenhum. Também não é verdade. O que não pode ser é a solução identicamente 0. Ela pode se anular, tá? Mas não pode ser identicamente 0. Então, a solução não identicamente 0, ou nós vamos chamar a solução do PSL não de y, mas por essa letra grega aqui, psi de x. Também não identicamente nula. Pronto. Essas funções são chamadas de autofunções do PSL.
Esse autofunções é novidade, né? Quando nós tínhamos como soluções autovalores, o vetor associado a ele, a gente chamava de autovetor, né? A gente faz isso no sistema de equações diferenciais. Mas aqui a gente tem função. Então, podíamos chamar de autovetores do problema de Sturm-Liouville. Mas como são funções, a gente chama de autofunções, tá? Então, quando nós resolvemos um PSL, nós vamos ter duas soluções. Os autovalores dele e associadas aos autovalores, as autofunções do problema de Sturm-Liouville. Aqui, digamos, é um certo abuso de linguagem, porque veja só o problema que a gente tem aqui. Isso aqui ainda dentro da primeira observação, né? L de y igual a lambda vezes R vezes y. Esse é o PSL que a gente está definindo. Nós estamos chamando a solução lambda de alto valor. Tudo bem. Mas até então, o autovetor ou autofunção, a solução não era essa aqui. Só para lembrar, era esse aqui, ó, tirando o R daqui. Isso aqui era sim um problema de alto valor, né? A gente tinha uma equação desse tipo, L de y igual ao alto valor multiplicado pelo alto vetor. Certo? A gente cansou de fazer isso lá em sistema de equações de primeira ordem. Aqui nós temos a presença da função peso. Então isso aqui não seria um alto vetor legítimo do tipo daquele, né? Seria um alto vetor assim generalizado por causa aqui da presença da função peso. De certa forma é isso mesmo, só que nós vamos chamar a solução psi de x não de autofunção generalizada. Vamos tirar o generalizado, tá? A gente vai chamar de autovalores e autovetores, autofunções, as soluções desse PSL aqui, tá? Então, de certa forma, a presença aqui da função peso generaliza aquela nossa definição primeira de autovalores e autovetores, tá? A segunda observação é a seguinte. Da definição que nós demos, segue-se que o operador L ele já era autoadjunto, mas como ele atende aquelas condições de contorno, homogêneas e não mistas, a gente viu um pouquinho antes que ele também era simétrico, tá? Em relação ao produto interno natural. Então, L é simétrico em relação ao produto interno natural do espaço das funções contínuas. Pronto, é meio que inesperado, porque como nós temos a função peso, R de x,
O operador L autoadjunto, ele é simétrico também, mas não é em relação à função peso, não é. Essa simetria do L aqui sai lá da identidade de Lagrange. E a identidade de Lagrange, se a gente se lembrar, não tem a função peso na integral, certo? Então aqui o PSL, o nosso operador diferencial, ele é simétrico sim, mas em relação ao produto interno natural. Se a gente colocar a função peso, ele não é simétrico, certo? Bom, nós agora vamos listar cuidadosamente as propriedades desse problema de Sturm-Liouville que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios, tá? Vamos começar aqui com as propriedades do PSL. Como essas propriedades são importantes, em vez de chamar a primeira, a segunda, a terceira, a gente vai chamar de teorema, tá? Teorema 1, teorema 2, teorema 3, vai ser em torno de meia dúzia. Então, a primeira propriedade, teorema 1. Todos os autovalores do problema de Sturm-Liouville 1, 2 são reais. Pronto. Essa propriedade nós já tínhamos visto na primeira dessas aulas. Nós começamos esse assunto com transformações lineares simétricas e depois passamos para a equação adjunta, tá? Lá nas transformações simétricas, um dos teoremas que nós demos foi esse aqui. Lá a simetria não falava em relação a qual produto interno. Tinha que ser simetria em relação ao produto interno do espaço euclidiano, tá? Como esse nosso L aqui do PSL, ele é simétrico em relação ao produto interno natural, a propriedade de simetria é que garante que os autovalores sejam reais, tá? Então tá aí. Para o PSL, todos os autovalores dele são reais, não tem nenhum complexo, certo? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, teorema 2. Vamos chamar de ψ1 e ψ2 duas autofunções. Sejam ψ1 de x ψ2 de x autofunções do problema de Sturm-Liouville 1, 2, autofunções estas associadas a dois autovalores, lambda 1 e lambda 2, tá? Então, associadas
aos autovalores λ1 e λ2. λ1, λ2. Pronto, é claro que λ1 e λ2 são autovalores também do PSL12, né? Evidentemente. Então, a psi1 é associada ao λ1, a psi2 é associada ao λ2. Essa propriedade dada por esse teorema 2 vai ser a seguinte: se os dois autovalores forem diferentes entre si, as autofunções já são linearmente independentes. Mas no caso aqui, como elas são autofunções do PSL, elas vão ser ortogonais, tá? Esse resultado também nós tínhamos visto quando começamos a estudar transformações lineares simétricas. Lá também acontecia isso. Se os autovalores fossem distintos, as autofunções eram ortogonais em relação ao produto interno do espaço euclidiano, tá? Como aqui nós estamos com o PSL, a ortogonalidade vai ser em relação à seguinte situação. Vamos ver aqui agora. Então, continuando aqui. Se os autovalores forem distintos entre si, λ1 for diferente de λ2, então ocorre o seguinte: integral de A até B. Aqui aparece a função peso multiplicada pela autofunção psi1 multiplicada pela autofunção psi2 pronto, esse aqui é o produto interno das autofunções psi1 e psi2 em relação à função peso, tá? A gente já definiu esse tipo de produto interno. E aqui no caso, se os λ1 e λ2 forem distintos, essa integral vai dar igual a zero. Isto é, a autofunção psi1 é ortogonal, vamos escrever assim, ó, ortogonal, tá? A autofunção psi2 em relação à função peso R de X. Pronto. Bom, aqui então tem uma novidade, né? A primeira vez que nós vimos esse resultado, os autovalores distintos, então as autofunções eram ortogonais em relação ao produto interno. Aqui continua a verdade também, só que o produto interno aqui é relativo à função peso R de X. Na realidade, quem é ortogonal é raiz quadrada de R vezes psi1 é ortogonal a raiz quadrada de R vezes psi2. Isso aqui é ortogonal, tá? Então, com relação àqueles dois primeiros resultados, o PSL tem uma novidade. O operador diferencial L, autoadjunto, é simétrico em relação ao produto interno natural. Agora, a ortogonalidade das funções peso não é em relação ao produto interno natural, é em relação ao produto interno
da função peso, tá? Vou colocar aqui, só para a gente lembrar, tá? Aqui é raiz quadrada de R, raiz quadrada de R, tá? O que é ortogonal é isso. Se a gente tirar a raiz quadrada ali, não são ortogonais. Aquela integral não é zero. Bom, a terceira propriedade vai ser o teorema 3. Novamente, seja o problema de Sturm-Liouville 1, 2. Então, valem as seguintes situações ou conclusões. Primeira, existe uma sequência infinita de autovalores lambda n, n variando de 1 até infinito. Será este? De 1 até infinito. Então, existe uma sequência infinita, lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Sem terminar. Bom, essa sequência pode ser ordenada, também conclusão do teorema, numa sequência crescente ou decrescente, tá? Deixa eu ver aqui. Os autovalores, né? Os autovalores, podem ser ordenados em uma tudo embora. Terminou em qual palavra? Podem ser? Em uma. Tá, obrigado. Sequência tem um adjetivo aqui, monótona. Já vamos dizer o que é. Crescente. Ou também, numa sequência monótona, decrescente. Então, vamos colocar aqui a crescente, porque vai para mais infinito. Se for decrescente, tem que começar de menos infinito, né? Vou colocar a crescente aqui. Lambda 1 é estritamente menor que lambda 2, que é
estritamente menor do que λ3, estritamente menor, etc., menor do que λn, menor, etc., e vai para infinito, tá? Esse monótono que está aqui, ó, é exatamente aqui, não pode ter alto valor igual, tá? O monótono seria assim, λ1, λ2, λ3 igual a λ2, λ4 igual a λ... não pode ter, tá? Então, propriedade dos autovalores do Sturm-Liouville. Todos os autovalores são reais e diferentes entre si. Se nós tivéssemos dado esse teorema 3 antes do teorema 2, não precisaríamos no teorema 2 supor se λ1 for diferente do λ2, tá? Se o teorema 2 viesse depois, não precisava disto. A gente já saberia que, sendo dois autovalores, eles já são automaticamente diferentes entre si, tá? Então, esse monótono significa isso. A sequência vai crescendo sem limite e não tem repetição de alto valor. Ou então, vai decrescendo também sem limite e não tem repetição de alto valor. A gente pode ter assim, ó, um alto valor igual a menos 1. Lá na frente, outro alto valor igual a mais 1. Tem o mesmo módulo, mas eles são diferentes. Tá certo? Bom, aqui ainda tem mais uma propriedade, hein? E limite, quando esse n aqui tende para infinito, do módulo. Vamos colocar o módulo, porque pode ser que os autovalores fossem negativos. Mais à frente, quando nós formos estudar equações parciais, nós vamos ver que, caprichosamente, todos os autovalores são negativos, tá? Então, vou colocar o módulo aqui. Limite do módulo do alto valor, quando n tende para infinito, também vai para infinito. Pronto, então os autovalores crescem ou decrescem indefinidamente, tá? Sem limite. Então, isso aqui são as propriedades da família de autovalores. Vamos agora dar a correspondente propriedade da família de autofunções. Antes de passar, vamos só relembrar o seguinte. Correspondente ao primeiro autovalor, nós vamos ter uma família de autofunções que vamos chamar de ψ1. Correspondente a λ2, ψ2 e assim por diante. Relembrando lá, quando nós vimos autovalores e autovetores, antes de estudar multiplicidade geométrica, né, até então a multiplicidade geométrica é igual a 1. Se o autovalor se repetisse, se tivesse multiplicidade algébrica, a geométrica era igual a 1. Tá? Aqui não tem multiplicidade algébrica. Os autovalores são todos diferentes. Tá? Então, nós já tínhamos visto lá a seguinte propriedade. Se os autovalores eram diferentes, digamos assim, não chamou atenção para esse fato, porque naquela ocasião não era importante. Mas agora, aproveitando aquela situação exatamente aqui, nós dispomos de uma família infinita de autovalores diferentes. Então, a família de autofunções associada a cada um deles só tem um parâmetro. Por quê? Se ela tivesse 2 parâmetros, significaria que o autovalor era repetido, multiplicidade algébrica 2, e como tinha 2 parâmetros, a gente tinha 2 autovetores LI. A multiplicidade geométrica era 2 também.
tá? Então, relembrando aquilo, a segunda propriedade das autofunções é exatamente por causa que os autovalores são distintos. Então, a primeira família de autofunções só tem um parâmetro, a segunda só tem um parâmetro, a enésima só tem um parâmetro, tá? Vamos registrar isso aí. De vez em quando é diferente. Por quê, hein? Eu faço diferente? De vez em quando dá sem página nenhuma, tem que subir a página. Agora tem 2 páginas ali que se ofereceram. Mistérios, mistérios. Bom, segunda propriedade agora das autofunções. Correspondente a cada autovalor lambda n existe uma família vamos chamar essa família de psi índice n de x a um parâmetro de autofunções do PSL 1,2. Mais à frente a gente vai ver que esse parâmetro que aparece na autofunção normalmente é exatamente o índice, tá? É o índice que vai contar o ângulo lá. É um parâmetro só. A terceira propriedade nós vamos dar aqui para ficar completo as propriedades do teorema 3, tá? A terceira propriedade nós não vamos ter chance de usar aqui na nossa disciplina aqui. Cada autofunção é psi n de x associada a um alto valor lambda n tem exatamente n é o índice, menos 1, zeros no domínio agora aberto. Tira a extremidade A, tira a extremidade B. É por isso que tem um parênteses aqui, tá? O A não pertence ao domínio
e nem o B também. Esse n-1 zeros significa que a autofunção tem que se anular n-1 vezes no intervalo aberto. Lembrar que a autofunção pode se anular em A, não tem problema. Pode se anular em B, não tem problema. Mas como A e B não pertencem aí ao intervalo aberto, então não se anula em lugar nenhum, porque os dois extremos estão sendo desconsiderados. Mas, digamos, a primeira autofunção, psi1, ela tem que se anular 0 vezes, ou seja, não pode se anular. A segunda autofunção, psi2, tem que se anular 2 menos 1, uma vez, tá? Então, suponhamos que ela se anule em A e B. Se ela for a segunda autofunção, ela precisa se anular uma vez. Precisa, não é que deve, não, pode não. Tem que se anular uma vez. A primeira autofunção, se anular em A e B, então não pode se anular depois. A terceira tem que se anular 2 vezes, além dos extremos. A quarta, 3 vezes, e assim por diante, tá? Se a gente pegar, então, uma autofunção alta, né? Número 1 milhão, tem que se anular 1 milhão menos uma vez. Praticamente vai passar por zero toda hora, tá? Então, esse é o comportamento, assim, meio que anômalo, né? Das autofunções do PSL. São funções bem comportadas, mas que precisam atender a essa exigência aqui. Certo? Bom, aqui nós estamos no teorema 3, né? Isso que a gente vai colocar aqui não pertence ao teorema 3. Nós vamos construir, a partir da família de autofunções, vamos construir uma outra família que tem norma igual a 1. Então, vamos fazer aqui, ó, norma de autofunções. Vamos chamar a norma da autofunção psi de x ao quadrado. Vai colocar uma barrinha de cada lado, tá? Alguns livros colocam aqui 2 barrinhas de cada lado para significar norma. O nosso livro não coloca assim, então vamos colocar só uma barrinha de cada lado. Então, a norma da autofunção, ou o módulo, né? Mesma coisa, é definida, colocar aqui ao quadrado para evitar a raiz quadrada. É definida como sendo a integral de A até B, a função peso precisa aparecer na integral. E a autofunção aparece ao quadrado. Cn de x n variando a partir de 1. Tá? N é inteiro, varia a partir de 1. Então, na realidade, a norma da função nada mais é do que o produto interno da autofunção por ela mesma, né? Se fossem 2 autofunções diferentes, seriam integral de A até B da função peso vezes psi vezes psi m de Maria. Seria o produto interno das duas. Mas se as duas autofunções forem iguais, o produto interno da autofunção por ela mesma é chamada de norma da autofunção ao quadrado. Tá?
Então isso aqui tem que dar, vai dar um número real estritamente positivo, né? Aqui não tem jeito. A função peso é positiva, o quadrado de uma função também é positivo. Até a gente tem uma integral com integrando positivo. O resultado vai dar um número real maior que zero, positivo também. Bom, com isso aqui, nós vamos construir a seguinte sequência de autofunções. Vamos agora chamar de φn de x. Vai ser a sequência que nós já tínhamos, φn de x, só que nós vamos dividir cada autofunção pela sua norma, tá? Então aqui fica dividida pela norma de φn de x. Pronto. Se nós agora calcularmos a norma da autofunção φn de x, vai dar igual a 1 lá, tá? Esse n aqui também variando a partir de 1. Nós vamos, essa nova sequência, né, de autofunções, ela é composta de autofunções ortogonais entre si, em relação à função peso r de x, e vão ter também norma igual a 1, tá? Nós vamos chamar essa família de autofunções ortogonais e normalizadas. Aí o pessoal juntou as duas palavras e ficou ortonormais, tá? Vamos chamar assim. Então, esta sequência agora de autofunções φn de x, n variando de 1 até infinito, é sequência, né, ou conjunto ortonormal, ortogonal e normalizado, ortonormal, no espaço vetorial das funções de classe C2 no domínio AB. Agora, a ortogonalidade, né, é em relação à função peso r de x. Em relação à função peso r de x. Pronto. Pronto, até agora, essas três primeiras propriedades, dadas em forma de teoremas, nos permite afirmar o seguinte: os autovalores são todos reais, existem infinitos, eles são todos diferentes entre si, e nós podemos achar, como está na página anterior, uma família de autofunções
normalizada, tá? Não precisaria, mas aqui a teoria de Sturm e Liouville que a gente está vendo, no nosso livro-texto, usa as autofunções normalizadas. Se vocês forem estudar lá no Boyce de prima, lá não é normalizado, mas a conclusão vale, tá? Só que quando for usar a fórmula tem que tomar cuidado, né? Porque lá não sendo normalizado e aqui sendo, o coeficiente da série tem uma pequena mudança por um número real positivo, tá? Bom, o teorema 4 vai reunir essas informações, autovalores distintos, autofunções normalizadas, elas formam uma base do espaço de funções, né? Então, o teorema 4 vai dar as condições que uma certa função, definida em AB, precisa atender para que nós possamos desenvolver essa função na série de autofunções. Certo? Então, o teorema 4 aqui, das propriedades que a gente vai dar, é o mais importante. Tá? Nós vamos ter que, quando formos desenvolver uma função na sua série de autofunções, nós temos que vir aqui no teorema 4 e checar cuidadosamente as hipóteses. Se elas forem satisfeitas, aí sim, a gente vai desenvolver essa função na série de autofunções e a série converge absolutamente para ela. Ok? Então vamos lá, cuidadosamente dizer quais são estas propriedades. Sejam o PSL 1, 2, já vamos dar também as duas soluções dele, a família de autovalores e a de autofunções, agora normalizada. E a família de autovalores, lambda n, n variando de 1 até infinito. Aqui ficou faltando, eu vou escrever aqui embaixo. E as sequências vai entrar aqui, tá certo? Vai entrar ali, tá? Então, nós temos o PSL 1, 2, que é o padrão, e vamos considerar as duas sequências que são as soluções dele, a sequência de autovalores e a correspondente de autofunções, agora normalizadas. E φn, a gente chamou de φ, né? φn de x, n variando de 1 até infinito. Só para lembrar, o φ já era ortonormal, mas vamos relembrar aqui, não tem importância. Ortonormal. Pronto, isso aí nós já temos do PSL 1.2. Já temos, tá? Então já temos à nossa disposição essa base infinita de autofunções normalizadas. Agora vamos pegar uma função e verificar que propriedades essa função precisa ter para que ela possa ser desenvolvida na série dessas autofunções aqui. Série esta que vai ser absolutamente convergente e uniformemente convergente, tá? A convergência uniforme vem assim como um bônus, né, dessas séries. Vamos começar aqui, ó. Suponhamos
que a nossa função seja contínua no domínio AB contínua, tá? Se nós nos lembrarmos lá das condições de Dirichlet, essa aqui já é mais forte, né? Nas condições de Dirichlet para desenvolver em série de Fourier, bastava que a função fosse seccionalmente contínua e a derivada primeira também, tá? Depois a gente deu o teorema 1 romano para a função f grande no intervalo inteiro, na reta inteira, e para a derivada também na reta inteira. No teorema 1 romano e 2 romano, no 1 romano a f grande tinha que ser contínua, a derivada dela seccionalmente contínua. Isso garantia lá que a convergência da série de Fourier ia ser uniforme e absoluta. Depois nós demos o 2 romano, para f grande definida na reta toda, seccionalmente contínua, e a derivada dela também, aí a gente perdia a convergência absoluta, né? Ficava só convergência uniforme, porém condicional. A gente tinha que somar a série com cuidado extremo, porque a cada hora obtinha uma soma diferente, todas válidas, tá? Então aqui as condições que nós vamos dar aqui no teorema 4 são assim similares à do 1 romano. Só não vai ser o 1 romano porque a função f está definida no intervalo AB e não na reta toda, tá? Mas a exigência lá, como aqui, da função ter que ser contínua e a derivada primeira seccionalmente contínua, são semelhantes, tá? Vamos continuar aqui. Então, a função f precisa ser contínua e a sua derivada primeira apenas seccionalmente contínua. E f' apenas seccionalmente contínua em AB. Pronto. Vamos escrever a condição aqui. Essas, digamos, são as duas primeiras condições para a f. Isso aqui também é condição para f. Se alfa 2 for igual a zero na condição de contorno 2, 1, já vamos ver isso aqui, tá? Vou voltar na página lá. Então, se alfa 2 for zero, na primeira condição de contorno 2, 1, isso aqui acarreta, vamos ver também lá. Então, a autofunção φn em A é igual a zero para todos os n's. N igual a 1, 2, etc. Isso aí acontece, vamos ver em seguida. Nesse caso, a função f calculada em A também precisa ser igual a zero. Tá? Então essa é uma exigência adicional sobre a função f. Vamos voltar lá para a gente ver se acha essa página aí. Acho que é antes disso ainda.
Voltou pouco. Também voltou pouco. Oh, será que sumiu a página? Acho que é essa aqui. Acho que é essa aqui. Exatamente, essa aqui. Tá aqui, condições de contorno 2. Condição de contorno 2,1. Essa é a primeira aqui, ó. Então, lá no Teorema 4 diz o seguinte. Se α2 for zero, α2 é esse aqui, desaparece essa parcela, aí fica α1 y de A igual a zero. Para atender essa condição aqui, o α2 é zero, né? É zero. Então, o α1 não pode ser zero, tá? Então, fica aqui. α1 y de A igual a zero. Como o α1 não pode ser zero, a gente tira ele. Quem tem que ser zero é o y de A, tá? Quem vai atender essa condição aqui, a gente chamou em seguida esse y aqui da autofunção, ψn de x ou φn de x, tá? Então, lá no Teorema 4, a condição é essa aqui, ó. Se α2 for zero, aliás, se α2 for zero, como α1 não pode ser zero, a autofunção se anula em A. Todas elas, tá? Então, nós temos, né, a seguinte situação. Pelo fato do α2 ser zero, na condição de contorno 2,1, todas as autofunções vão se anular em A também. A gente vai representar a função f numa série de autofunções em que todas elas se anulam em A. Para f poder ser representada bem, a própria f tem que se anular em A também. Esse é o que diz lá o resultado, tá? Porque se ela não se anular em A, nós estaremos representando uma função que em A é diferente de zero por uma série de autofunções que todas se anulam em zero. Então, depois, a série vai ter o fenômeno de Gibbs, né? Tá certo? Vai ter o fenômeno de Gibbs ali. E aí, se tiver fenômeno de Gibbs, não tem convergência absoluta. Ok? Vamos voltar para lá, então. O seguinte, nós vamos supor também que se o beta2 for zero, isso vai implicar, pelo fato do beta1 não poder ser zero, que a autofunção vai se anular em B. Todas elas. E vamos exigir também que a função f também se anule em B. Tá? Vai ser a exigência que vamos fazer lá em seguida. Vamos voltar lá então para a última página lá. Essa aqui. Pronto, tá aqui. Então tá aqui a condição, né? Se α2 for zero, todas as autofunções se anulam em A, consequentemente, a função f precisa se anular em A também. Nós vamos agora fazer semelhante para o beta2. Continuando aqui, né? Se beta2 for igual a zero na condição de contorno 2,2. 2. Isso obriga, nesse caso, as autofunções φn de x em B vão ser todas iguais a zero.
Isso ocorre se o beta 2 for zero. Continuando, né? A conclusão vai ser similar. Então, F em B vai ter que ser zero também. Tá certo mesmo? Aqui, né? Então, não sumiu. Não some. F de B é igual a zero. Pronto, então a função f, além de ter que ser contínua, a derivada primeira seccionalmente contínua. Caso alfa 2 seja zero, f de A tem que ser zero. Caso beta 2 seja zero, f de B tem que ser zero. Tá? Se isso acontecer. Agora, e se nem alfa 2 for zero e nem beta 2 for zero? Aí não precisamos prescrever nada para o f, em A e B. Tá, então vamos escrever isso aqui. Caso contrário, esse caso contrário é sempre nebuloso, né? Caso contrário de quê, né? O caso contrário aqui é exatamente esse. Nem alfa 2 é zero, nem beta 2 é zero. Tá? Pessoal, aqui ainda está no meio do teorema, tá? Eu vi que a gente está passando a hora. Na sexta-feira a gente continua daqui do meio mesmo. Aquele aí já parou já de funcionar. Sexta-feira continuamos.